Olá, boa noite. Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, não esqueça de curtir o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é antigo no canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. A live de hoje eu darei uma aula sobre guerra e karma. Guerra versus karma, karma versus guerra. Para quem não sabe, karma significa causa e efeito. Para que o indivíduo possa acelerar e desenvolver a sua evolução espiritual, é necessário sanear, resolver e dissipar seu karma. Tudo o que está acontecendo agora é o resultado direto de decisões que tomamos no passado, mesmo que não nos lembremos desses fatos. Uma frase que resume bem o assunto karma é: você colhe no presente o que plantou no passado. Para aprofundar o assunto sobre karma, nós precisamos conhecer seus três tipos. O karma tem um tipo chamado egokarma. O egokarma é um efeito negativo que o indivíduo possui e precisa ser sanado, dissipado ou transformado para efeito positivo, para que o indivíduo acelere e desenvolva a sua evolução espiritual. O egokarma é um efeito negativo que é composto por traços fardos ou dívidas kármicas, ambos adquiridos pelo indivíduo nas suas vidas passadas. O segundo tipo de karma se chama grupokarma. O grupokarma é uma pendência kármica que o indivíduo tem com outros indivíduos, que uma pessoa tem com outras pessoas. E que se esta pendência kármica não for resolvida, este indivíduo terá grandes dificuldades em acelerar e desenvolver sua evolução espiritual. Essas pendências kármicas, já chamadas grupo karma, são frutos de conflitos gerados com outras pessoas em vidas passadas que provocaram mágoas, tristezas, ódios, traumas, desequilíbrios nas pessoas que fazem parte da sua atual existência física, da sua atual reencarnação. O terceiro tipo de karma se chama polikarma. O polikarma é a pendência kármica que o indivíduo tem com o seu continente, país, estado e sociedade. Essas pendências kármicas foram conflitos gerados pela pessoa em vidas passadas que prejudicaram um determinado lugar, um determinado território, ambiente, país, estado, município, sociedade, continente. É positivo, é necessário, é evolutivo que o polikarma seja sanado e resolvido, para que a pessoa acelere e desenvolva a evolução espiritual. E seu território intrafísico atual possa se desenvolver também. Para quem quer entender melhor o assunto polikarma, eu separei aqui três exemplos. Número 1. Alencar reencarnou em Angola, com o objetivo de desenvolver o sistema educacional daquele país, que em reencarnações passadas o próprio Alencar prejudicou. Segundo exemplo de polikarma, Rodrigues reencarnou no Haiti, com o objetivo de desenvolver a saúde pública daquele país, que em reencarnações passadas o próprio Rodrigues ajudou a prejudicar. Terceiro e último exemplo de polikarma. Carlos reencarnou na França, com o objetivo de alterar e melhorar a egrégora, o
campo energético da França, que ele mesmo, em reencarnações passadas, ajudou a prejudicar com suas guerras e homicídios praticados no solo francês. Polikarma nada mais é que você sanar a dívida kármica que você tem com aquele ambiente. Vamos aprofundar. Quando a gente faz uma guerra, como a Rússia quer fazer na Ucrânia, e eu não vou entrar no mérito da geopolítica se o Putin está certo ou está errado. Eu só quero entrar no mérito espiritual. Se a Rússia declarar guerra à Ucrânia e invadir a Ucrânia e devastar a Ucrânia, o país Rússia terá uma dívida kármica, terá um polikarma com a Ucrânia. E no futuro, o povo russo, para desenvolver a evolução espiritual do país Rússia, vão ter que contribuir com o desenvolvimento da Ucrânia para pagar esse karma, quitar esse karma. Então, eu vou falar aqui para vocês o polikarma de alguns países militarmente poderosos, economicamente poderosos. Polikarma dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dois polikarmas sérios. O primeiro, polikarma nuclear com o Japão. No final da Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe, os Estados Unidos tacou duas bombas atômicas no Japão. Uma na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki. Então, os Estados Unidos têm um polikarma com o Japão, um polikarma nuclear, um polikarma atômico. E ele tem a obrigação de contribuir para o desenvolvimento econômico, social, político, espiritual do Japão, para quitar esse karma, quitar esse polikarma. O próprio Estados Unidos tem um outro polikarma muito sério, que é o polikarma bélico com os povos indígenas. Dificilmente se acha algum indígena, ou nativo, ou descendente de povos indígenas nos Estados Unidos, porque tanto a Inglaterra quanto os próprios americanos dizimaram tribos indígenas, exterminaram tribos indígenas. Então, os Estados Unidos ele tem um polikarma bélico, ele tem um karma com os povos indígenas, que ele vai ter que precisar quitar, pagar, ajudando os descendentes diretos desses nativos que foram exterminados por eles. Vamos falar da Rússia. A Rússia tem dois polikarmas seríssimos. A Rússia também tem um polikarma nuclear, gerado no caso Chernobyl, quando uma usina nuclear, por problemas desconhecidos, começou a vazar químicas radioativas que desativaram uma cidade inteira, mataram milhões de pessoas, e se não fosse a intervenção espiritual na Europa, a ventania empurrasse aqueles resquícios atômicos, químicos, nucleares para um lado determinado da Europa, iria dizimar a vida na Europa, ia matar todos os europeus de outros países. Então teve que ter uma intervenção espiritual em Chernobyl para não deixar esse evento químico radioativo ir em direção aos países vizinhos à Rússia. Então, a Rússia, a antiga União Soviética, tem uma dívida kármica, tem um polikarma com a cidade onde Chernobyl vazou, explodiu, incendiou, que, por ironia do destino, hoje em dia é um território pertencente à Ucrânia. Então, a Rússia, sem começar guerra nenhuma com a Ucrânia em 2022, já tem um polikarma com a Ucrânia, que é o caso de Chernobyl. O segundo polikarma da Rússia é um polikarma bélico com o próprio povo russo. Nós não podemos nos esquecer que durante a União Soviética, para que o socialismo, o comunismo avançasse, milhões de russos passaram fome, milhões de russos morreram de miséria e milhões de russos foram assassinados brutalmente pelo Estado. Então, além de ter um polikarma nuclear com a Ucrânia,
A Rússia tem um policarma bélico com o próprio povo russo. Vamos falar agora da China, que é um outro país poderoso. A China também tem 2 policarmas a serem pagos. Ela tem o policarma escravagista. Não podemos nos esquecer que para o avanço do comunismo de Mao Tse-tung e para o avanço capitalista atual da China, tiveram e até hoje fazem e executam o sistema escravocrata. 70% da força de trabalho da mão de obra chinesa é mão de obra escrava, que trabalham de 15 a 18 horas por dia com direito a pão e água somente. São pessoas que não possuem carteira assinada, direitos trabalhistas, salário mínimo, descanso semanal, férias, 13º, nada. Ganha pão e água em troca da sua mão de obra. Então, desde a época da Revolução Comunista, aliás, antes da Revolução Comunista, na China, na época do Império, já tinha mão de obra escravocrata, que o comunismo desenvolveu e o atual regime chinês mantém em pleno funcionamento. Então, o policarma da China, com seu próprio povo chinês, é o policarma escravagista. O segundo policarma da China é o policarma bélico, com o próprio povo chinês. Porque para o avanço do comunismo de Mao Tse-tung, milhões de chineses morreram de miséria, morreram de fome, e outros milhões morreram assassinados brutalmente pelo Estado. Então, a China tem 2 policarmas a serem pagos com seu próprio povo. O policarma escravagista e o policarma bélico. Estados Unidos só vai voltar a crescer economicamente, socialmente, espiritualmente, se quitar o policarma nuclear com o Japão e o policarma bélico com os povos indígenas. A Rússia só vai voltar a crescer economicamente, socialmente, espiritualmente, quando ela quitar o policarma nuclear com a Ucrânia e o policarma bélico com o seu próprio povo russo. A China só vai... Bom, ela continua crescendo economicamente, mas ela não cresce socialmente nem espiritualmente. Então, ela só vai ter crescimentos sociais e espirituais quando ela quitar o policarma escravagista com seu próprio povo chinês e quitar o policarma bélico com seu próprio povo chinês. Se a Rússia invadir a Ucrânia, vai gerar um novo policarma com a Ucrânia, e além de ceifar milhões de vidas, porque vão morrer muitos ucranianos, muitos russos e muitos países aliados à OTAN que vão brigar com a Rússia. Então, franceses, ingleses, italianos, americanos também vão morrer, e essa guerra ela vai parar a Europa, vai provocar a Terceira Guerra Mundial, porque vai envolver a Europa toda, vai envolver os Estados Unidos, vai envolver a China, vai envolver alguns países da América Latina, alguns países do continente africano. Vai ser uma guerra realmente mundial. Milhões de pessoas vão morrer em troca de nada. E nós temos que, a partir de hoje, produzir, exteriorizar muitos pensamentos positivos e sentimentos positivos e energias positivas para que a guerra não aconteça e o conflito Rússia, Ucrânia e OTAN possa ser resolvido sem bala, sem bomba. Então, encerro mais um programa Esclarecendo a Matrix. Espero que todos tenham entendido a relação de guerra com karma. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão.